Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural e o nosso assunto de hoje é controle biológico de pragas. Neste episódio você vai conhecer o que é chamado controle biológico conservativo, em que os produtores ampliam a biodiversidade em suas propriedades por meio de práticas relativamente simples. Essa prática de controle biológico envolve o manejo dos agroecossistemas com o objetivo de preservar e aumentar as populações de inimigos naturais das pragas. Dessa forma, a biodiversidade local pode ser estimulada com o cultivo de plantas que favorecem a multiplicação de insetos benéficos. Sobre esse assunto, vamos ouvir o que têm a dizer os pesquisadores da Embrapa, Alessandra de Carvalho e Walter Matrangolo. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural, Controle Biológico de Pragas, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, o campo em destaque. O controle biológico é extremamente importante para a agricultura brasileira e é agente fundamental para a redução na aplicação de agrotóxicos no cultivo de alimentos no Brasil. Porém, criar um modelo de controle biológico que seja adequado para o cultivo tem se considerado um grande desafio. Nos dias de hoje, o agronegócio tem tido urgência em se reinventar para conseguir prover a demanda alimentar mundial e minimizar o impacto ambiental. Fazer o controle biológico de pragas é uma das soluções mais favoráveis a todas as partes envolvidas. Nessa frente, a utilização de produtos à base de agentes biológicos para o controle de pragas e doenças na agricultura está cada vez mais forte e vem crescendo consideravelmente no país. Mas, afinal de contas, o que é controle biológico? É isso que o pesquisador Walter Matrangolo começa nos explicando. O controle biológico conservativo consiste em criar um ambiente que favoreça a vida de inúmeros insetos que colaboram com a produção agropecuária. No nosso quintal, na nossa roça, temos muitos insetos que sobrevivem e multiplicam-se se alimentando de outros insetos. O controle biológico conservativo é uma técnica que deve ser utilizada por quem optar por sistemas produtivos de base ecológica. Para aplicarmos o controle biológico conservativo em nossa propriedade, temos que considerar dois pontos principais. Em primeiríssimo lugar, conhecer os principais insetos agentes de controle biológico nativos, e que são muitos. Muitos insetos nativos são importantes agentes de controle biológico de outros insetos. O segundo ponto é o manejo da paisagem. O que podemos fazer para beneficiar os muitos agentes de controle biológico nativos? Conhecer as plantas da região é um ponto fundamental. Em que época estão as flores? Temos flores o ano inteiro? Néctar e pólen são alimentos para muitos desses amigos naturais, os agentes de controle biológico nativos. Manejar a paisagem é isso. Se tiver matas, vamos protegê-las. E se não tivermos matas, vamos plantá-las. E quais plantas serão mais favoráveis para a recomposição florestal? De preferência, as da região ou do bioma. Ou seja, o controle biológico conservativo depende da biodiversidade local, dos insetos e das plantas. Está aí uma tecnologia que, sem o conhecimento e participação da agricultora e do agricultor, não vai dar certo. Os insetos estão em nosso planeta há mais de 400 milhões de anos. A agricultura existe há pouco mais de 10 mil anos, ou seja, temos muito que aprender com eles. Representam mais de 70% de todas as espécies de seres vivos. Eram tantos insetos que alguns insetos se especializaram em se alimentarem de outros insetos. Será que nós chegaremos lá? Alguém aí comeria um inseto? E com temperinho? Bom, marimbondos comem insetos, joaninhas comem muitos pulgões e lagartinhos e ovos de outros insetos. São os inimigos naturais de insetos, pragas que já existem no ambiente. O maior dever do produtor, nesse caso, é conservar esses inimigos naturais, manejando o ambiente e evitando a aplicação de produtos químicos que sejam seletivos a eles. É importante manter plantas hospedeiras do predador para que eles se alimentem de presas alternativas quando a praga não está presente na cultura. O pesquisador explica agora o que o produtor pode fazer para favorecer o controle biológico conservativo. Para favorecer o controle biológico conservativo, é preciso conhecer os insetos agentes de controle biológico nativos, que são muitos. Entender um pouco mais da ecologia desses organismos. É importante melhorar as condições de vida desses organismos, alterando a paisagem da sua propriedade para que ali vivam e se reproduzam.
Muitas vespinhas depositam seus ovos dentro dos insetos ou mesmo dentro de ovos de outros insetos. Essas vespinhas alimentam-se de néctar e pólen. O famoso bicho da goiaba, por vezes, tem dentro do seu corpo larvas de vespinhas que se alimentam da parte interna do bicho da goiaba, como fazem alguns vermes no nosso corpo, bicho de pé, lombriga. Bom, a larva da mosca da goiaba, que está parasitada, acaba morrendo e não surge outro adulto de mosca das frutas. E assim teremos menos moscas das frutas para comer as nossas goiabas. Mas é sempre bom lembrar que na fase imatura, a vespinha que está dentro do bicho da goiaba come a larva da goiaba, mas na fase adulta voa e quer néctar e pólen. E o que fazemos quando ficamos sabendo que as joaninhas, além de pulgões e outros pequenos insetos, também comem pólen? Com o pólen, as joaninhas terão maior vigor, voarão mais longe, serão mais férteis e viverão mais, podendo multiplicar-se e continuar ajudando a manter a lavoura mais saudável. Para favorecer a população de joaninhas, é importante proteger e multiplicar plantas que produzem pólen ao longo do ano todo. Cortar açapeixe, por exemplo, não é uma boa ideia, ele produz muito pólen. Um parênteses sobre as plantas produtoras de néctar e pólen. Eu conheço uma planta nativa do Cerrado, que é a cratilha, que tem muitas flores de maio a setembro. É uma época seca aqui no Cerrado Mineiro. Quer dizer, ela é boa para as abelhas, e para as joaninhas e para os outros bichinhos. Vocês devem conhecer plantas nativas boas de flores aí na sua região. Praticando o controle biológico conservativo, retribuiremos os favores das nossas amigas naturais, as joaninhas, as tesourinhas, as vespinhas. Tratando a natureza com gratidão, a Mãe Terra sempre nos trará fartura. Ao realizar o manejo de suas lavouras, o produtor se depara com alguns insetos desconhecidos. Na dúvida se o bichinho pode prejudicar a lavoura, o agricultor trata de exterminar o inseto sem piedade. Só que muitos desses insetos não são vilões. Ao contrário, são inimigos naturais das pragas que atacam as lavouras e devem ser conservados no meio ambiente para manter a força da agricultura. O problema é que muitos produtores não conseguem reconhecer quais insetos são benéficos. A pesquisadora da Embrapa, Alessandra de Carvalho, nos dá dicas de como reconhecer os insetos benéficos dentro das propriedades. Sabemos que reconhecer os insetos benéficos no campo, em meio a tantos insetos presentes nas plantações, não é uma tarefa fácil, embora muito importante para o sucesso do controle biológico conservativo. Por isso, a Embrapa criou o Guia INAT para auxiliar o agricultor nessa tarefa. Ele é um aplicativo para celulares e tablets, no qual você pode acessar imagens e informações sobre os agentes naturais de controle de pragas no campo e na palma da mão. É bom lembrar que, uma vez instalado, não é preciso mais sinal de internet para ter acesso a tudo isso. Simples e prático. Cada vez mais acontece a conscientização no meio agrícola brasileiro e mundial sobre o uso de controle biológico. Essa prática limpa diminui custos e garante a sanidade das plantas, mantendo a lucratividade do produtor rural. Existem muitos produtos registrados disponíveis para a utilização, cada um com um objetivo específico. Segundo a Embrapa, o controle biológico de pragas no Brasil tem um grande potencial de crescimento, sendo que de 2017 para 2018, a indústria brasileira obteve 70% de expansão, somando um volume de vendas de 464 milhões e 500 mil reais. Dentro dessa atividade, muitos fatos curiosos também podem ser registrados. Ouça esse fato curioso contado pelo pesquisador Walter Matrangolo. Nas rodas de conversa com agricultores e agricultoras em Minas, quando o assunto é controle biológico, eu sempre apresento fotos de insetos que comem outros insetos. Quando eu mostrava as fotos do bicho lixeiro, é um nome que a gente tem para esses bichinhos nas publicações técnicas, né? Bicho lixeiro. Algumas vezes os agricultores comentavam que seus pais chamavam por bicho da fartura ou bicho do mantimento, o mesmo bichinho. Nunca ouvi ninguém da área de entomologia, né, que é a ciência que estuda os insetos, falando esses nomes. Pode ser que os mais antigos percebiam que quando aparecia esse inseto na lavoura, a produção era boa. Pode ser também que pelo fato do bicho da fartura carregar restos dos insetos que ele comeu nas costas, eles identificavam como um bicho do mantimento, como se estivesse carregando a comida nas costas. Bom, o certo é que existe muito conhecimento importante e todos nós ainda temos muito a aprender com os insetos. Grande FM Rural,
ao lado do produtor. A agricultura vem se desenvolvendo a largos passos, desenvolvendo várias tecnologias que buscam levar mais liquidez e rentabilidade ao produtor rural. O controle de pragas é uma das etapas que cresce com bastante eficiência dentro do meio agrícola. Seu principal marco foi na década de 60, onde foram introduzidos os defensivos agrícolas para auxiliar nesse controle, visando principalmente aumentar a produtividade por conta da crescente demanda mundial por alimentos. Novas alternativas vêm sendo exploradas, visando diminuir a necessidade de utilização de agroquímicos, buscando evitar a contaminação do solo, água e do próprio ser humano. Todas as espécies de pragas, plantas e patógenos possuem, em alguma parte do seu desenvolvimento, um predador, ou seja, um inimigo natural. Eles existem espontaneamente na natureza e realizam o controle populacional. Este foi nosso podcast Grande FM Rural de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM.